Mais um dia de preparação para o clássico contra o Fluminense nesse próximo dia 16 de setembro. O Vasco hoje, nesta sexta-feira, retorna ao CT Moacir Barbosa visando esse clássico do futebol carioca. E se no dia 16 o Vasco atua contra o Fluminense no Newton Santos, a expectativa é que no dia 21 a partida contra o Coritiba venha a ser realizada em São Januário. Se o elenco, se Ramon Arreu Dias e a sua comissão focam no Fluminense, o departamento jurídico do Vasco da Gama, junto ao departamento de futebol, foca todas as suas energias para levar esse jogo do próximo dia 21 para o Caldeirão de São Januário. E é claro, a gente vai falar sobre isso, trazer detalhes aí dessas duas preparações dentro de campo para o clássico e preparações fora de campo para a reabertura dos portões do nosso Caldeirão. Além disso, falaremos também sobre Campeonato Brasileiro, pois há nesse momento uma dança das cadeiras de treinadores de clubes que disputam diretamente com o Vasco da Gama para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Bahia e também, além do Bahia, o Cruzeiro demitiram seus técnicos nestes últimos dias e já tiveram também nesses últimos dias a chegada de um novo treinador. Falaremos sobre isso, traremos tudo a vocês de tudo que hoje acontece no Vasco e também no Brasileirão 2023. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí você muito bem informado, sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Porém, principalmente, não quero pedir aqui a sua inscrição apenas. Eu quero pedir principalmente para que você que curte o nosso conteúdo, você que gosta do canal do Gigante Vasco, ativar o seu sininho de notificação. O que acontece, torcedor? Aqui embaixo tem a palavrinha inscrever-se e ao lado dela tem o sininho de notificação. O YouTube, infelizmente, nos nossos últimos vídeos está segurando e não está notificando, não está enviando ele às pessoas que já são inscritas do nosso canal. Então, para que você receba as notificações dos nossos vídeos, você deve vir aqui embaixo e apertar nesse sininho de notificação e apertar na opção todas, para que todos os nossos vídeos venham a ser notificados a vocês todos. Acorda Vasco às 7, Fala Gigante às 2 e o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Então contamos muito com você, contamos muito com o seu apoio, tanto para o canal e para que você também fique muito bem informado com o Gigante da Colina. Além disso, não esqueça, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, ajude aí o nosso crescimento para fazer com que cada vez mais o canal do Gigante chegue no meio da torcida vascaína. Mas vambora, rapaziada, vambora. Sem muita enrolação, Fala logo de Vasco da Gama, pois ontem foi um feriado, foi realmente um feriado de descanso aí, porém o elenco do Vasco da Gama foi até o CT Moacir Barbosa treinar visando esse clássico contra o Fluminense no próximo dia 16 de setembro. O Vasco folgou na segunda, na terça e na quarta e ontem, dia 7 de setembro, retornou às atividades. Lembrando, um treino importantíssimo, o primeiro treino, aí dessa série que terá de preparações para esse clássico importantíssimo também contra a equipe do Fluminense, um treino onde o Vasco com certeza já teve algumas mudanças importantes e verá ainda mais nesse treino que acontecerá nessa sexta-feira, dia 8 de setembro. Sobre essas mudanças é o seguinte, torcedor vascaíno, o Vasco para essa partida do próximo dia 16, não terá o zagueiro chileno Gary Medel, foi convocado para a seleção chilena e é desfalque confirmado. Com isso, o Vasco vai buscar um substituto. O técnico Ramon Arreu Dias trabalha junto à sua comissão para buscar um nome para ser o titular do sistema defensivo. A grande expectativa é que esse titular venha a ser o zagueiro Maicon, que veio junto ao Santos após uma rescisão contratual e nesse momento tem contrato com o Gigante da Colina até o final da temporada. A expectativa é que ele novamente entre no sistema defensivo para atuar ao lado do Léo, como aconteceu nesse último domingo contra a equipe do Bahia, na Arena Fonte Nova. Porém, além dessa mudança, uma mudança também acontecerá no sistema de meio campo. O volante Zé Gabriel, que cumpriu suspensão contra o Bahia, retorna à equipe titular para ser esse primeiro volante do elenco do Vasco da Gama. E falando inclusive em Zé Gabriel, informação rápida aqui a vocês e até um ponto de pergunta, O Zé Gabriel hoje vem jogando bola, o Zé Gabriel hoje surpreendentemente vem sendo uma peça importante para esse elenco do Vasco. O primeiro volante conquistou a posição, conquistou a vaga de titular absoluto ali dessa
posição, desse setor, né, de primeiro volante mesmo do sistema de meio campo, um atleta que nunca caiu nas graças do torcedor e nesse momento começa a cair nas graças da torcida vascaína. Mas um ponto importante é o seguinte, o Zé Gabriel veio numa troca com o Bruno Gomes, uma troca com o Internacional pelo Bruno Gomes. O Bruno Gomes foi para o Inter e o Zé Gabriel, que era um cria do Inter, veio para o Vasco da Gama. O Bruno Gomes não viu um bom momento aqui e o Zé Gabriel não viu um bom momento lá. O contrato assinado do Zé Gabriel com o Vasco foi apenas até o final de 2023, agora, até o final desse ano. Ou seja, o Zé Gabriel tem um contrato curto e nesse momento vive o seu melhor momento dentro do próprio Vasco da Gama. E fica esse questionamento a você mesmo, torcedor. Zé Gabriel hoje é um atleta que joga bola, porém seu contrato vai até apenas o final do ano. Você como torcedor, renovaria ou não com o Zé Gabriel? Um jogador de 24 anos que pode ainda entregar muito mais daqui para frente, ter um futuro, quem sabe, muito bom nos próximos anos? Então fica a dúvida, fica o questionamento. Você, com a caneta na mão, sendo Paulo Brax, renovaria ou não renovaria com o volante Zé Gabriel? Mas falando ainda sobre o elenco do Vasco, né? Porque o Zé Gabriel, de fato, deve voltar ao time titular. E quem deve entrar no time titular pela primeira vez é o volante francês Dimitri Payet. O elenco se representou apenas ontem, mas é importante trazer a você, torcedor vascaíno, que segunda, terça e quarta, Dimitri Payet e Rossi, os dois atletas, foram até o CT Moacir Barbosa, mesmo em dia de folga, para realizar treinos em sessões individuais. Os dois jogadores estão muito focados e a expectativa é que nesses próximos treinos que acontecerão até o próximo dia 16 de setembro, nesse clássico contra o Fluminense, o Payet possa surpreender e aparecer entre os 11 titulares da equipe Cruz Maltina. O Vasco nesse momento tem um setor de meio campo muito bem definido, muito bem postado, né, com o Zé Gabriel dessa posição de primeiro volante, Paulinho Paulo e Praxedes, o ataque formado por Gabriel Peck e Veguete, mas ainda falta esse terceiro homem do ataque, é o Orejano, é o Serginho, e agora tem a opção do Payet. Então não estranhem, não se surpreendam se no dia 16 de setembro, no clássico contra o Tricolor das Laranjeiras, Dimitri Payet, o francês e atual camisa 10 do Vasco, faça a sua estreia também como titular do Gigante da Agulha. Seria uma boa. Dimitri Payet é um jogador diferente e o Vasco buscará nesses próximos dias fazer de tudo para recuperar o seu bom recondicionamento físico e fazer para que ele tenha já ritmo de jogo para aguentar 45 minutos de uma partida de um clássico importantíssimo para o Cruz Maltino. E falando em setor ofensivo, né, falamos aqui sobre setor ofensivo, sobre essa trinca ofensiva do Vasco, que é formada por Veguete, Gabriel Peck, fica um nome ainda em dúvida. Quem teve ontem lá no CT Moacir Barbosa foi o filho do Veguete. O Vasco, através de redes sociais, colocou Veguete e Veguetinho. Deixou bem claro que o elenco se reapresentou ontem e também confirmou que o atacante Paulo Veguete levou o seu filho Vitório, para o CT Moacir Barbosa, inclusive bateu uma bola aí, o jogador e o seu filho no centro de treinamento do Vasco da Gama. Muito legal, o Veguete ontem também postou imagem do cachorro dele que chegou ao Rio de Janeiro, ou seja, a família agora está completa. Mãe, aliás, a sua esposa e o seu filho chegaram na semana passada e agora o seu outro filho, seu cachorro, também já está no Rio de Janeiro. Ou seja, a família de Paulo Veguete, do argentino, está completa no Vasco da Gama. Um jogador importantíssimo, um jogador que mudou, né, esse nível do Vasco e com certeza será uma peça essencial para livrar o Vasco do rebaixamento. E além, é claro, de reforços dentro de campo, que o Vasco ganhou com o Veguete, com os nomes que chegaram nessa janela, como o próprio Medel, como o próprio Maicon, como o Serginho, como o Paulinho Paulo, como o Praxedes, o Vasco está muito perto de ter novamente o seu maior reforço, no caso o seu 12º jogador, que é a torcida vascaína. A gente já vem trazendo informações diariamente a vocês sobre o TAC, que é esse termo de ajuste de conduta que o Vasco entregou ao Procurador-Geral da Justiça na última quarta-feira. Há um otimismo muito grande por parte do Vasco da Gama para que isso vai andar e o Vasco consiga a liberação quanto antes de São Januário. Inclusive, a expectativa é grande para que no próximo dia 21 de setembro, Vasco, Coritiba e São Januário venha a ser com seus portões abertos. O Vasco colocou aí, nesse termo de ajuste de conduta, pontos importantíssimos, como a instalação de catracas, no caso catracas com biometria, catracas com reconhecimento facial, tudo que além de trazer uma segurança muito maior, né, aos estádios em si. O Vasco da Gama servirá como exemplo para outros estádios, ou seja, trará segurança para São Januário, mas também servirá de exemplo para trazer seguranças para outros estádios do futebol carioca. Além disso, também é algo importante que traz outros benefícios, dentre eles a extinção de ingresso físico. E olha só, a partir do momento que o ingresso físico é extinto, outra coisa que também será extinta é o cambismo. O cambismo deve acabar agora
com esse sistema de biometria, esse sistema de reconhecimento facial que será implementado em São Januário. É exatamente esse fator, o fator de saída de cambismo, o fator de implementações tecnológicas dentro do sistema de saída e entrada de São Januário, é um fato que pesa muito para que o Vasco volte a receber público nessa partida contra o Coritiba, e é uma expectativa grande mesmo para que São Januário venha a ser reaberto nesse próximo dia 21 de setembro. São Januário vai ferver, São Januário vai pulsar, Vasco e Coritiba será muito provavelmente realizado no nosso Caldeirão. E para finalizar aqui o vídeo, torcedor, falar sobre informações importantes, sobre informações se tratando de adversários diretos do Vasco da Gama na briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco nesse momento tem os seus 21 pontos, aliás, os seus 17 pontos, e está na 18ª colocação. À frente do Vasco tem Santos com 21, Bahia com 22, Goiás com 25, Internacional com 26, Corinthians com os mesmos 26 e Cruzeiro também com os mesmos 26 pontos. Nessa última semana houve duas trocas importantes no comando de duas equipes próximas ao Vasco da Gama nesse momento na tabela do Campeonato Brasileiro. A saída do técnico Pedro Caixinha do Bahia e a saída também do técnico Pepa, no caso do Cruzeiro. Pedro Caixinha é o técnico do Red Bull Bragantino, técnico Renato Paiva do Bahia. Após a partida desse último domingo, a informação que tivemos é que após o empate entre Vasco da Gama e Bahia na Arena Fonte Nova, o português deixou o comando do Bahia após 9 meses de trabalho. Ele não resistiu aí aos pedidos do próprio torcedor vascaíno e ele mesmo fez questão de pedir demissão após ser chamado de burro pelos torcedores baianos na Arena Fonte Nova. Foram 51 partidas no total, 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. Para, no caso, o Cruzeiro, ele já tem um nome muito bem definido e anunciado, é o Zé Ricardo, ex-conhecido torcedor vascaíno, um técnico acostumado sim a livrar clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, e muita gente se questionando, poxa, será que o Zé Ricardo é uma boa opção? Será que o Zé Ricardo vai ajudar o Cruzeiro a sair da zona de rebaixamento? O que será que o Zé Ricardo pode entregar? Eu acho que o Cruzeiro ganha muito com a chegada do Zé Ricardo no comando, é um técnico que consegue ganhar o grupo, é um técnico que consegue dar esse sprint final em qualquer elenco. Em 2017 tirou o Vasco numa situação de rebaixamento, colocou o Vasco numa situação de pré-Libertadores. Em 2018 o Vasco, depois de anos, voltou a disputar uma Copa Conmebol Libertadores. Ano passado fez um bom trabalho também com o Vasco da Gama na Série B do Campeonato Brasileiro. Se estivéssemos com o Zé, até o final do ano não passaríamos por tanto sufoco como passamos na temporada passada, com o Maurício, com o Jorginho. Então o Zé Ricardo é um técnico que vai entregar pontos, ele pontua, isso é importante. Pode não ser um futebol mágico, um futebol de Abel Ferreira, um futebol de Ramon Dias, mas é um futebol que pontua. Então o Cruzeiro vai pontuar com o Zé Ricardo. E o Bahia ontem também confirmou, não oficialmente, mas foi confirmado o seu novo técnico, que será o Rogério Ceni. Rogério Ceni será o novo técnico do clube baiano até o fim de 2024. Então é outro técnico que também pontua. O Bahia tem de muito a ganhar e é um adversário direto do Vasco da Gama nessa briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Terá um longo período de adaptação. O Bahia é um time escasso de ideias. O Bahia jogou muito mal contra o Vasco da Gama nesse último domingo na Arena Fonte Nova. Vê que é um trabalho ruim, sim, realizado pelo técnico português Renato Paiva, o ex-técnico do clube baiano. Então o Rogério Ceni terá que mexer muito nessa equipe para conseguir tirar algo. Mas é uma equipe qualificada. A equipe do Bahia tem Gilberto, Everaldo, o Jacaré, Luciano Jubá, no caso, aquele volante que saiu do Fluminense e foi para lá, que eu esqueci o nome nesse momento, Iago Felipe, que é um volante de bastante qualidade. O Bahia tem jogadores bons, Canu, Marcos Felipe, que é o goleiro, jogadores, cara, que se o Camilo Cândido, lateral esquerdo, inclusive, quase veio ao Vasco no início da temporada. Então, se tiver alguém na beirada de campo de qualidade, o Bahia sai dessa situação, o que me preocupa, porque o Rogério Ceni é esse nome. Mas o que é importante trazer a vocês é que dois clubes aí que brigam diretamente com o Vasco da Gama para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro mudaram os seus técnicos. Então, estão fazendo de tudo para não cair. O Vasco hoje já tem um elenco mais estruturado e é torcer para que esse processo de adaptação desses técnicos que chegaram, tanto a Bahia e tanto a Cruzeiro, demorem para que o Vasco possa pontuar e encostar nesses clubes mais acima na tabela. Mas é isso, torcedor, a gente fica por aqui, muitas informações importantes, um Acorda Vascão agitado, falando sobre Vasco, falando sobre, no caso, o elenco voltando a treinar visando esse clássico contra o Fluminense, Brasileirão 2023, muitas novidades, e no Fala Gigante já estaremos também de volta para falar ainda mais sobre Vasco da Gama e deixar vocês muito bem informados. A gente fica por aqui, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos, saudações vascaínas.